Existe vida após a morte? Os mortos podem se comunicar conosco? Muitos acham que sim. O relato que contarei agora nos mostra que o sobrenatural existe e qualquer pessoa pode ser tocada por ele. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Ele veio se despedir. Boa noite. Meu nome é Cláudia. Moro na capital do Piauí. Sou professora, viúva e tenho um filho. Fui casada por 1 ano e 6 meses. Durante esse período, meu marido descobriu que estava doente, com câncer. Foi um período muito difícil para nós, pois entre o tratamento que ele se submeteu, as internações que passou, quimioterapias, eu tinha que dividir meu tempo entre trabalhar, estudar, cuidar da casa e dar assistência a ele no hospital. Porém, apesar do pouco tempo que passamos juntos, do seu sofrimento e do meu também, tivemos bons momentos que guardo com carinho. Certo dia, apesar da sua grande vontade de viver, ele perdeu a batalha para a doença e veio a falecer. Foi muito triste. No entanto, também foi um alívio por ele ter sido libertado de tanta dor. Depois de sua morte, eu sempre sonhava com ele, mas nos sonhos sempre o via bem, o que me deixava mais confortada. Depois de 8 meses, sonhei novamente com ele. Na verdade, nem sei se foi sonho, pois eu não estava dormindo completamente. O dia já estava nascendo. De repente, olho e vejo ele sentado ao meu lado na cama. Ele me olhava e falava que veio se despedir. Eu levantei a cabeça e olhei para ele. Então, ele me dá um beijo no rosto. Fecho os olhos e fico meio que anestesiada, confusa, sem acreditar. Sem saber ao certo o que estava acontecendo. Eu sinto seus lábios em minha bochecha. Quando abro os olhos, eu vejo um vulto dispersando em minha frente e sinto o cheiro de seu perfume pelo quarto. Fico toda arrepiada, assustada e sem saber ao certo se foi real ou não. Procuro pelo quarto e não vejo mais nada. Passado o susto, eu sei que foi real, pois a sensação que eu senti foi muito forte. Boa noite. Então, ele se foi. Olá, boa noite. Me chamo Júlia e vou contar a vocês o relato de uma das muitas experiências sobrenaturais que vivenciei, mas esta em especial me marcou profundamente. Eu tinha 14 anos, era uma adolescente atípica, não tinha muitos amigos próximos e minha única preocupação era tirar excelentes notas na escola. Eu não interagia sequer com os vizinhos e passava muito tempo lendo livros de romances. Conheci então um rapaz lindo chamado Pedro. Ele era negro, alto, magro, de cabelos lisos, longos e escuros como a noite. Ele era dono de um sorriso enorme e brilhante e um olhar misterioso. Usava piercing na língua e alguns nas orelhas, como todo adolescente rebelde. Ele chegou para mim com extremo interesse, como ninguém antes havia chegado, pois eu não me enquadrava exatamente no padrão de beleza apreciado pelos adolescentes da época. Ele passou a conversar comigo, me visitando em minha casa e me buscando na escola. Parecia literalmente os galãs que eu via nos livros. Eu me apaixonei perdidamente por este rapaz, sendo ele o primeiro amor da minha vida. Começamos a namorar e, a princípio, tudo parecia maravilhoso.
Ele era doce, atencioso e proclamava sem hesitar seu amor por mim. Eu estava feliz e me sentia amada. Porém, não durou por muito tempo. Logo ele começou a sair com os amigos e, em especial, com minha única amiga de infância, chamada Ingrid. Eu não sabia se amava mais ela ou ele. Eu era tão inocente que simplesmente não notei que ele me traía com ela e com diversas outras garotas. E quando ele me pediu para que eu desse a ele a honra de me tornar mulher, eu concedi seu pedido. E logo em seguida, ele me revelou por meio de ligação que todo o relacionamento tratava-se meramente de uma aposta e que tirar a minha virgindade fazia parte dela. Eu fui atrás dele em prantos no meio da noite e o convenci a ficar comigo assim mesmo. Semanas depois, o flagrei com minha melhor amiga, próximo à minha casa. Terminei com ele. E todos os dias eu vi a alegria dos dois passando na minha porta, como que me provocando. Ainda assim, eu sentava na calçada às 18 horas todos os dias, e mesmo com o coração em pedaços, jamais demonstrei emoção. Após 3 meses, ele veio até a esquina sem ela. Ficou me observando por mais de 1 hora sem dizer nada. Eu apenas li meu livro, olhando-o apenas com a visão periférica, sem fitá-lo, até que ele foi embora e eu o ignorei completamente. No dia seguinte a isso, ele morreu afogado pelas mãos do melhor amigo nas águas do rio Poti. Eu chorei e me culpei, e se a dor no meu peito já era inexplicável, nem sei como fiquei depois disso. Eu, como grande amiga da mãe dele, acompanhei o velório e o enterro e senti uma dor latejante que jamais sentira antes. Nos dias que seguiram, eu passei a implorar sua volta, a pedir que ele ficasse comigo e desejei morrer. Tentei tirar a minha vida por 3 vezes, mas em todas elas o lençol rasgou. Ele passou a me visitar. Quando eu punha a nossa música para tocar, ele baixava o volume da música ou aumentava, ao cair do crepúsculo, hora que ele sempre me visitava. Eu ouvia na porta seu singular assovio. E então, um vento frio percorria a casa e invadia o quarto. Mesmo que não houvesse uma explicação lógica para aquele evento, pois meu quarto não possuía entrada de ar, eu o via dentro de casa, sorrindo para mim, e vestido de branco. Mas eu não sentia medo, sentia o perfume dele e ouvia seu sorriso. Eu sonhava com ele, e nos meus sonhos eu o via em uma estrada rumo a uma luz, mas ele estava sempre sentado no acostamento, chorando e olhando para trás, como se quisesse voltar, ao invés de seguir rumo à luz. Já faziam 4 meses desde que ele havia falecido, e eu costumava sentir sua presença, e presenciando suas raras aparições, sentindo que ele queria ir embora. Certo dia, eu vesti um vestido branco, deitei-me na cama e fechei os olhos. Queria morrer para ir para junto dele. Então eu senti meu corpo mais leve e senti uma leve brisa no meu rosto. Senti meu vestido, que era longo, pesar, e percebi que eu estava me elevando. Eu abri os olhos e eu estava rente ao teto, com o rosto quase colado à telha transparente do teto. Eu vi uma luz forte que me passava uma imensa tranquilidade. Eu não sentia dor, nem tristeza. E eu queria ir. Mas algo que não sei como explicar tocou meu coração e me transmitiu a mensagem de que não era minha hora. Eu ainda tinha uma missão aqui na Terra. E falou que o Pedro estava bem agora e muito feliz. Eu olhei para baixo e vi meu corpo deitado na cama, imóvel. Quando retornei a visão para cima, eu vi a luz e o teto se distanciaram até que eu retornei ao meu corpo. Quando voltei,
Eu não estava com sono e nem parecia ter dormido. Eu havia falado com a minha mãe antes de ir para o quarto, meio que me despedindo dela. Eu queria ter a certeza de que não havia dormido então. E eu fui e perguntei a ela: Mãe, quanto tempo eu dormi? E ela me respondeu: Como assim? Você foi agora para o quarto. Como poderia ter dormido? Então eu tive a certeza de que tudo o que me aconteceu foi real. Depois deste dia, nunca mais eu vi o Pedro e nem senti a presença dele. Então, tive a certeza que ele se foi. Boa noite. Meu vizinho veio me visitar. Olá, eu sou a Luísa. Já enviei alguns relatos para o canal contando algumas experiências sobrenaturais que já vivenciei. Como já citei em relatos anteriores, eu tenho uma mediunidade, vejo e ouço coisas que outras pessoas não conseguem, mas nunca procurei desenvolver esse dom. Sempre fui sensitiva e já presenciei coisas muito estranhas em minha casa. Já resido nela há mais de 20 anos, desde que me casei. É uma casa simples, de conjunto habitacional, e já teve outro morador antes de nós. Fui casada, me separei, mas continuei morando aqui com a minha filha. Comecei a sentir presenças em meu quarto desde o início, quando eu ainda era casada. Só que quando eu mencionava alguma coisa estranha que tinha visto ou ouvido, meu ex-marido sempre dizia que não era nada. Como ele não via nem sentia nada de diferente, então não acreditava em mim. Dizia que eram frutos da minha imaginação. E a vida seguia. E em 2002 eu fiquei grávida. Foi uma alegria só. E começamos a nos preparar para a chegada do bebê. Nesse período, fizemos amizade com um vizinho, já idoso, mas muito simpático, e gostávamos muito dele. Quando grávida, ele se aproximou mais da gente e sempre estava por perto. Então, o dia do parto finalmente chegou e dei à luz a uma bela garotinha. Quando voltei para a casa do hospital, estava no período de resguardo, onde pedem que a mulher fique no quarto com certos cuidados especiais com ela e o bebê também. Mas 2 dias depois, fui à porta da minha casa para dar uma olhadinha na rua, sabe, né? Respirar um pouco, ver o movimento. E ali estava ele com outro vizinho conversando. Quando me viu, ele perguntou como estava o bebê e falou que iria nos fazer uma visita depois. Até aí tudo bem. Só que como o destino nos prega peças, 5 dias depois da nossa conversa, ele sofreu um infarto fulminante, praticamente na porta de casa, e veio a óbito. Foi surpresa para todos. Foi muito rápido, mal deu tempo de chamar a ambulância. Ficamos muito sentidos com isso. Os dias passaram. Certa madrugada acordei sentindo um incômodo que não sabia de onde vinha, pois estava tudo bem comigo e com o bebê. Eu sentia muita sede e acordei meu marido pedindo que fosse até a cozinha pegar água para mim. Ele só pronunciou: "Já vou." Mas continuou ali deitado, e eu esperando. Meio sonolenta e muito cansada por conta dos cuidados com o bebê, acabei dormindo novamente, mesmo com sede. Pouco tempo depois, não sei precisar quanto, acordei ouvindo passos no meu quarto, bem próximo da cama. Estava tudo escuro, não deu para enxergar nada, para ver quem era. Mas eu pensei que era meu marido com a água. Só que essa água nunca chegava e a minha sede só aumentava. E os passos ali por perto da cama. Até que pararam. E eu fiquei ouvindo, esperando ele me chamar para me dar a água e nada. Então estiquei o braço em direção ao lado dele na cama para verificar mesmo se ele estava ou não ali. E para o meu espanto, ele estava. E estava dormindo, deitado bem ao meu lado. Eita! Se ele estava ao meu lado,
Quem estava andando pelo quarto? Meu Deus! Eu dei um grito tão alto, eu fiquei toda arrepiada, morrendo de medo. Porque a sensação de que havia mais alguém naquele quarto era grande demais. Então meu marido acordou assustado. Pedi que ele acendesse a luz, pois havia alguém dentro de casa. Eu tinha certeza que havia. Então ele levantou da cama, olhou pela casa toda, mas não havia ninguém além de nós. Pelo menos, não alguém que pudéssemos enxergar. Então, me veio à mente a lembrança forte do dia que meu falecido vizinho me prometeu a visita. Será que ele mesmo, depois de desencarnado, veio visitar a minha filha? Será que era ele mesmo ali, naquela noite, dentro do meu quarto? Aqueles passos que ouvi, aquela sensação estranha. Será que era ele que veio se despedir? Boa noite. Nossos agradecimentos especiais às inscritas que nos enviaram seus relatos. Se você tem uma história sobrenatural para contar, sobre lobisomens, fantasmas, assombrações em geral, ou sabe escrever contos, deixando a imaginação fluir, criando histórias interessantes, e gostaria de tê-los narrados aqui no canal, você pode nos enviar por e-mail ou pelo nosso WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, isso nos ajuda bastante. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.